Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos de hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3 das Manifestações Inteligentes. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chateaubriand, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site, cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para a casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo. Neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, assim está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, dando início ao nosso estudo, Livro dos Médiuns, capítulo 3 das Manifestações Inteligentes, Allan Kardec, neste capítulo, define o que são manifestações inteligentes e o que as caracteriza. Abordando o capítulo anterior, concernente às manifestações físicas, Allan Kardec pondera que, pelo fenômeno em si, ele nada revela de uma potência oculta, uma vez que esses fenômenos sensíveis ou manifestações físicas, elas poderiam ocorrer de forma aleatória. Mas então pergunta-se, a que atribuir a esse efeito? Então ele pensou inicialmente numa possível ação de uma corrente elétrica ou magnética de um fluido qualquer. Esta solução, ela teria até prevalecido se outros fatos, através das investigações, não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses novos fatos, eles diziam respeito à prova da inteligência dada aos fenômenos e ao axioma de que todo efeito inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente. Então, assim, mesmo que admitindo-se a ação da eletricidade, do magnetismo ou de qualquer outro fluido, havia aliada a ela ou a eles a presença de uma outra causa. Então, Allan Kardec, ele prossegue nas suas investigações. Qual causa era aquela? Era uma causa inteligente? Se sim, o que a caracterizava? Então, ele vem nos esclarecer. Basta que para se caracterizar uma causa inteligente por intermédio de uma manifestação sensível ou física, basta que essa manifestação ocorra ou advenha de um ato livre e voluntário e que exprima uma intenção ou corresponda a um pensamento que caracterize essa manifestação inteligente. Então, chegado a esse ponto, a essa constatação da manifestação inteligente, como aquela inteligência se manifestava na ocasião? Então, Kardec nos esclarece, para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Assim, o teor da mensagem não prejudica na constatação de que ali há um ser pensante
e que está por detrás daquele fenômeno sensível e que ainda, nas ocasiões, responde a um comando direto, que caracteriza o comando pela fala, ou indireto pelo pensamento, mas que o teor da mensagem revela ou o adiantamento moral ou o adiantamento intelectual do espírito, ou os dois, né? Aí podendo estar intrinsecamente ligados. Tanto que ele formula posteriormente a escala espírita, que é um quadro resumido das diferentes ordens dos espíritos de acordo com o grau evolutivo de cada um, ou de cada indivíduo. Essa escala, inicialmente, foi publicada na primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, depois numa versão mais ampliada na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, e finalmente estabelecida na grande atualização de O Livro dos Espíritos, a partir da sua segunda edição, de 1860. Então, essa escala espírita, ela ilustra os principais estágios do progresso espiritual e moral dos espíritos, separando em 3 grandes ordens. Ele começa da terceira, que são as ordens dos espíritos imperfeitos, da segunda, a ordem dos espíritos bons, e a primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, com exceção da ordem dos espíritos puros, cada uma daquelas ordens, elas têm ali as suas subdivisões, mas que admitem ainda infinitas nuances que distinguem as mais variadas condições que podem caracterizar o nível evolutivo, tanto de nós encarnados, quanto dos desencarnados, e o ponto da sua jornada evolutiva. Então, o teor da mensagem, ela revela a condição moral e espiritual do espírito, mas não nega que há ali, dependendo, né, da falta de moralidade ou de intelectualidade da mensagem, que por detrás daquele fenômeno sensível ou físico há uma causa inteligente. Então, caracterizada a manifestação inteligente por aquelas 3 observações, pela presença das 3 observações, ato livre e voluntário, que exprime uma intenção ou corresponde a um pensamento, ele traz como analogia o caso do objeto, a ventoinha. Então, ele diz para a gente o seguinte, olha, a ventoinha, ela apenas obedece à impulsão mecânica do vento. E isso, por si só, ela não revela um movimento inteligente, mas muito pelo contrário, um movimento aleatório. Não há ali uma força inteligente oculta. Agora, no entanto, se esse objeto houvesse de se movimentar de forma intencional, obedecendo conforme lhe fosse ordenado, aí sim seria forçoso admitir que a ventoinha estava obedecendo ali a uma inteligência por detrás dela, não sendo ou não se confundindo ela com essa inteligência, que foi exatamente o que ele aborda no capítulo anterior, quando ele vem falar das mesas girantes e que aconteceu também com as mesas girantes. Então, o primeiro efeito inteligente observado foi a obediência desses movimentos a uma determinação através de um objeto qualquer. Então, voltamos à mesa, sem mudar de lugar. A mesa se erguia sobre os pés que lhe eram indicados. Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançava para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, e executava diversos movimentos que os assistentes lhes ordenavam. De outras vezes, sem o contato de qualquer pessoa. Então, por meio de pancadas, obtinham-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de rufar de tambores, do ruído de uma serra, das batidas de um martelo e até do ritmo de diversas músicas e etc. Então, Kardec, observando a evolução das respostas inteligentes por detrás desses fenômenos sensíveis, ele chegou à conclusão de que havia um vasto campo a ser explorado. E, a partir de então, ele inaugura a fase das perguntas, que passaram a ser respondidas ou por um sim, ou por um não,
a depender do número de pancadas, e não somente mais a comandos daqueles médiums ou daqueles assistentes. Então, avançando a observação e avançando, evoluindo a comunicação, por assim dizer, pelo número de pancadas que eles trataram ou convencionaram, estabeleceu-se que elas corresponderiam a uma letra do alfabeto. Então, pelo número de pancadas, começou-se a formar palavras e frases. E com a formação de palavras e frases, a transmissão de uma ideia. Então, o sim ou não, eles passaram a ser insuficientes, não mais para provar que havia ali uma inteligência, mas qual inteligência estava por detrás daquelas respostas, até mesmo de acordo com o grau a escala dos espíritos, conforme nós acabamos de colocar. Então, esses fatos, como eles passaram a ser repetidos por milhares de pessoas em diversos países, um raciocínio geral se estabeleceu, de que havia uma inteligência oculta por detrás daqueles fenômenos físicos ou sensíveis. Posteriormente, com a transmissão de ideias, de um sentido, já não havia dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações físicas, ou seja, de que elas adivinham ali de espíritos. Então, Kardec, antes de avançar na evolução dessas observações, ele faz duas ponderações que ele julgou importante, ou seja, ele se preocupou em esclarecer. A primeira, de que nos experimentos ali não haviam fraudes, e de que os assistentes e as pessoas que participavam daquelas observações eram pessoas moralizadas, dotadas de uma certa probidade. E por que ele traz essa observação, essa preocupação? Porque na época existiam ilusionistas que exploravam a atenção humana e recebiam por isso, simulando esses fenômenos. E ele preocupou-se, portanto, em diferenciar a figura desses ilusionistas da figura dos médiuns sérios, cuja ação era desinteressada. E o segundo ponto de preocupação dele era esclarecer as suposições de um novo sistema que acabou surgindo, e cuja hipótese desse sistema era de que o médium estaria projetando o seu pensamento nessas comunicações. Então, ele vem rebater esse sistema dizendo o seguinte, olha, muitos fatos, eles eram desconhecidos dos médiuns, bem como o teor dessas mensagens, muitas vezes elas superavam a capacidade moral e intelectual daqueles médiuns. O alcance dessas mensagens não correspondia ao alcance dos médiuns, que muitas vezes, como dito, eram limitados. Então, ele derruba esse sistema, provando que havia, sim, uma inteligência, no entanto, dissociada da do médium, e que respondia àquelas indagações conforme o seu maior ou menor grau evolutivo, maior ou menor grau de inteligência, de cultura, de moral. Então, ele traz para nós, lá no livro, para a gente compreender isso, o exemplo dos marinheiros que estavam no navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China. Então, ele diz, olha, esses marinheiros, eles tiveram a ideia de evocar os espíritos de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. Então, esse espírito veio e, depois de várias comunicações, eles encheram-se de espanto, porque, através de pancadas, o espírito desse tenente deixou a seguinte mensagem: peço-vos instantaneamente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicou a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhes antes da minha morte. Acontece que ninguém daqueles marinheiros conhecia o fato e o próprio capitão esquecera do débito, aliás, muito mínimo. Então, Kardec vem nos dizer que
Procurando nas suas contas, nas suas anotações, ele encontrou essa anotação e a soma que esse espírito revela era idêntica à que estava lá anotado. Então, Kardec diz o seguinte: perguntamos, de que pensamento ou do pensamento de quem podia esta indicação ser reflexo? Se neste caso aqueles marinheiros desconheciam o fato e sequer o tenente lembrava-se da quantia que lhe era devido. E aí essas observações, o processo de investigação continuou evoluindo, de modo que essas manifestações sensíveis e a comunicação que ocorria através dessas manifestações foi cada vez se simplificando. Por quê? Pela morosidade de que eram dotados essa forma de comunicação e pela dificuldade em exprimir a sua ideia, embora muitas vezes, até surpreendentemente, ele coloca, fossem mais alongadas, os espíritos passaram a indicar outros meios de comunicação, demonstrando também que, por parte da espiritualidade, havia claramente um planejamento espiritual. Então, alguns experimentos, eles foram acontecendo, de modo que foi se revelando a simplicidade de que a comunicação precisava se revestir. Então, ele diz, olha, primeiro adaptaram um lápis ao pé da mesa, leve, colocando sobre uma folha de papel. Depois foram mesinhas do tamanho de uma mão, adaptadas para esse fim. Depois, o emprego de cesta, de caixas de papelão, depois de simples pranchetas. Então, nós passamos a ver, através dessas observações, que a sucessão dos fatos, elas levaram à constatação da interferência nesses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, de espíritos. E aí a gente pergunta, tá, houveram todas essas adaptações, mas como o espírito pode mover um corpo sólido? Ainda no mesmo livro, né, o livro dos médiuns, lá no capítulo 4º, item 74, São Luís explica da seguinte forma: o espírito pode mover um corpo sólido, combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esse fenômeno. Fluido esse, como nós vimos no capítulo anterior, que é o fluido que é o ectoplasma, né, ou o fluido ectoplasmático, retirado dos médiums que hoje nós conhecemos, são os médiums de efeitos físicos. E a explicação continua. Quando uma mesa se move sem a intervenção de alguém, é porque o espírito evocado, então aqui nós estamos falando das manifestações físicas provocadas, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida artificial. Assim, preparada, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, emitido por sua vontade. Quando a mesa que deseja mover é muito pesada para ele, pede a ajuda de outros espíritos da sua mesma condição. Por sua natureza etérea, o espírito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chamais de perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. São os espíritos com maior densidade do perispírito que provocam esse fenômeno, pois os espíritos superiores dispõem de um perispírito mais sutil e, quando necessitam provocar esses fenômenos, se utilizam daqueles que têm essa condição, assim como os encarnados utilizam-se de carregadores para executar determinadas tarefas. Então, pergunta-se, qual a necessidade do médium? É necessária a união do fluido animalizado do médium e do fluido universal para dar vida ao objeto desejado. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação.
E muitas vezes essa ação material extingue-se porque a quantidade do fluido já não é mais suficiente para animar aquele determinado objeto. E aí pergunta-se, então o espírito ele não poderia agir sozinho? E aí a resposta é de que o espírito ele necessita do fluido animal do médium. Mas, muito embora necessite do fluido animal do médium, ele pode agir à revelia do médium, subtraindo-lhe o fluido necessário, agindo como a tirar de uma fonte o fluido animal de que necessita. Ou seja, ele só retira do médium o fluido de que necessita, mas age à revelia do médium, o que caracteriza, portanto, as manifestações físicas espontâneas. Então, assim como o espírito envolvia a mesa, dando-lhe uma vida artificial, pode também envolver objetos que fará uso segundo o seu objetivo e a sua vontade. Não haveria, sim, evocação. Então, nas manifestações espontâneas, não haveria evocação. Temos como exemplo o caso do espírito perturbado, o trapeiro da rua de Noyers. Quando foi o espírito evocado para os devidos esclarecimentos, disse que foi uma criada que serviu de instrumento e que apenas procurava se divertir atirando pedras. Relata que os objetos que atirava encontrava no pátio e nos jardins vizinhos. Envolvia-os no seu fluido, envolviam-nos no fluido da médium juntamente com o seu e os atiravam. Esclarece ainda que não criava os objetos, embora até pudesse fazê-lo, e que seria muito mais difícil, mas diz ele, em último caso, a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Então a gente começa a perceber, até mais adiante pelo livro dos médiuns, que havia ali uma vontade, de fato, bem alheia à vontade do médium, e que, inclusive, poderia agir à revelia desse sem ser evocado. Então, Kardec começou a constatar que os objetos eram apenas apêndices e que o médium ele poderia segurar o lápis e, ao segurar o lápis, sendo forçado a um movimento involuntário, a sua mão escrevia sobre um impulso que lhe dava o espírito sem o concurso da sua vontade e do seu pensamento. Então, Kardec vai chegando ao fim desse capítulo, vai encerrando o capítulo, dizendo-nos que, claro, mais adiante ele tratará dos assuntos de forma mais minuciosa, mas que, por ora, ele limita-se a esboçar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, a inteligência dos espíritos. E conclui dizendo para nós: a partir de então, as comunicações do além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz. Que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo o que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Achaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.